Ao viajar para o mundo de One Punch Man, você despertou um stand. O cartão da fantasia. Sua imagem é uma pilha de cartas estranhas do tamanho de cartas de baralho. O verso se apresenta como um universo estrelado e negro. A habilidade do stand é dar às coisas o conceito de cartas. Criar cartões da fantasia e controlar seu poder. Um mês se passou desde a viagem, e a alma e o corpo se fundiram completamente. O cartão da fantasia também despertou uma segunda habilidade. O sorteio do destino. Você pode sortear aleatoriamente um cartão da fantasia por dia. Os sorteios podem ser acumulados. É óbvio que o cartão da fantasia não é um stand humanoide que pode simplesmente entrar em cena e socar. Seus atributos de painel podem ser muito ruins, mas o painel inferior geralmente corresponde às habilidades. Na opinião de Josen, controlar o poder do cartão é, na essência, reescrever a realidade com o poder da fantasia. Só falta um sorteio divino para decolar. No dia em que a segunda habilidade despertou, uma notificação apareceu em sua mente de que o número de sorteios aumentou em 1. Ele não hesitou, e fez um sorteio no local. Um cartão em branco saltou da pilha. Uma chama azul brilhante o queimou. Era a chama espiritual de um usuário de stand. Quando a chama retrocedeu, a borda do cartão se transformou em um roxo profundo. Em uma superfície de cartão em branco, também apareceu um padrão correspondente aos elementos do cartão. Um cartão da fantasia de aranha vermelho e azul. Sentido de aranha. Tipo de cartão, cartão de habilidade. Raridade, S2. Apresentação, superpoderes de aranha. Também conhecido como faro de Peter. Efeito 1, prever o perigo. Aumento rápido da secreção de adrenalina acompanhado de dor latejante na nuca, pelos arrepiados, etc. Lembre-se do perigo que está prestes a acontecer perto de você. Efeito 2, tempo de aranha. Aumenta muito os nervos reflexos, a visão dinâmica e as habilidades de percepção. Você pode entrar em um estado especial, semelhante ao tempo de bala. Existem diferenças entre os cartões da fantasia. Eles são divididos de acordo com os níveis de raridade. Eles são divididos em 4 níveis no total, correspondendo a 4 cores de borda: comum, branco raro azul super raro roxo. Habilidade especial super raro laranja. Cidade das coisas que não contém elementos super raros. As cartas fantasia são, em sua maioria, cartas N. Josen tem sorte. O primeiro foi SR. Seguindo a postura que recebeu em sua mente, ele agarra a carta no ar e a pressiona contra o peito. No instante em que os dois se tocam, a carta roxa se estilhaça silenciosamente, transformando-se em miríades de pontos de luz cintilantes. Como o pó de metal atraído por um ímã. Uma enorme quantidade de informação inunda seu peito. No instante seguinte, a superpotência de aranha entra em vigor. Os 5 sentidos de Josen se elevam a uma velocidade espantosa. Diante de seus olhos, ele parece entrar em um mundo em câmera lenta. Pela primeira vez, Josen apreciou o charme único das habilidades sobrenaturais. Mais uma semana se passou. Após este período de exploração e prática, ele se tornou mais hábil no uso de sua habilidade de stand. Por exemplo, agora, registre-se para receber equipamento. Josen sai da delegacia. Entra no beco ao lado. Levanta a mão direita e abre a palma. Carta fantasia, habilidade de stand ativada. Visão de Josen, chamas espirituais azul celeste começam a arder, envolvendo todo o corpo. Uma carta fantasia com borda branca surge, flutuando no ar, perspectiva de um transeunte. Um jovem policial bonito pressiona a aba do boné da polícia com uma mão. Levanta a outra mão e estende a palma para cima. A cena ficou muda por um momento. Carta fantasia motocicleta policial pequena. Tipo de carta carta de objeto raridade UR. Apresentação veículo pequeno comum. Vulgarmente conhecido como scooter pequena rei tartaruga. Arranque com catapulta baixo consumo de combustível arranque poderoso. Essencial para machões descolado e arrogante na estrada. Efeito uma exibição de combustível restante 68%. Estende a mão para pegar a carta branca no ar. Acompanhado por uma série de efeitos especiais chamativos e baratos. Selo da scooter pequena liberado. Uma entidade preta para na frente de Josen. Vroom, um motor emite um rugido selvagem. Josen guarda o descanso. E dá um passo para cima. Beep, scooter pequena arranca com catapulta. Por favor, continue com a área de execução de hoje de Josen PS. Informações que podem ser divulgadas atualmente, mas são inúteis. Cartas fantásticas. Cartão de fantasia. Painel. Destruição de interesses.
Extrair um cartão de fantasia. O número de sorteios de cartas pode ser acumulado. C. E equivalente a humanos normais. Um mundo diferente passou por vários desastres globais. Humanos sobreviventes formaram um governo abrangente. As cidades são nomeadas com letras. A cidade Z onde Josen está localizado. É a cidade onde mora o careca de capa Saitama. Monstro herói pequena ovelha. Os pensamentos de Josen flutuaram. Monstro. Um produto único sob as regras deste mundo. Não sei por que nasceu. E criaturas perigosas que causam danos à sociedade humana. De acordo com o grau de perigo, dificuldade de eliminação e outros fatores. A divisão abrangente oficial de 5 grandes níveis de desastre. Lobo. A aparição se tornará um fator de perigo para criaturas ou coletivos. Um grande número de mortes e feridos não especificados em crise. Gere uma crise onde as funções de uma cidade parem ou sejam destruídas. Dragão. Uma crise em que várias cidades são destruídas. Deus. Uma crise de extinção humana. Quanto a herói, temos que mencionar uma notícia relatada antes. O rico agonia com um queixo de bunda. Porque seu neto foi atacado por um monstro. Anunciado através da mídia. Será estabelecido por fundos pessoais. Uma organização civil especializada em lidar com incidentes semelhantes. Comprometida em eliminar monstros. Proteger a vida. A organização se chama Associação de Heróis. Próximo. Poderes psíquicos ativados. Apenas 3 meses. Esta nova organização civil expandiu-se rapidamente sob a ofensiva do dinheiro. As principais cidades são distribuídas e construídas, com o objetivo de eliminar monstros, recrutando indivíduos fortes para eliminar desastres. Na boca dessas pessoas, o crescente mercado de grupos de lutadores poderosos. Heróis. Através de redes de mídia e outros canais, é fácil confirmar a linha do tempo atual em que o mundo se encontra. Em termos simples, nesse momento, certo estagiário careca ainda não fez sua estreia. Heróis. O conflito entre os dois campos, monstros, já está se preparando. É previsível que futuros incidentes de monstros que podem ocorrer em grandes cidades se tornarão mais frequentes. A magnitude dos desastres também aumentará gradualmente. Josen abaixou a aba do boné na próxima vida. Abaixou. Que problemático. Bum! Em meio ao estrondo, Josen voltou a si. A brisa da ameixa estava levemente embriagadora. O distrito à frente à esquerda levantou fumaça negra. Gemidos e gritos de tumulto vieram de lá. Aquele lugar é a rua comercial de Semu. Apertando levemente o acelerador, a scooter explodiu com um rugido que não combinava com sua aparência, acelerando em direção à localização da explosão. 5 minutos depois, a scooter parou na beira da estrada com uma derrapada. Josen saiu do carro. Diante dele, havia chamas furiosas e fumaça densa obscurecendo o céu. As letras de sangue nas laterais da rua estavam adornadas com uma intensa maquiagem esfumaçada. Veículos em chamas e galhos quebrados formaram uma barreira mortal. Juntamente com o calor intenso e as chamas, eles bloquearam completamente a esperança de fuga das pessoas. Além daqueles presos na rua de pedestres, os membros sobreviventes da equipe já haviam fugido. Josen assentiu. Isso evita ter que evacuar a área. Desamarrou a gravata e a jogou no porta-malas junto com a camisa e o casaco. Josen enrolou as mangas, esticou o pescoço e caminhou em direção ao incêndio. Clique. Atrás. Um repórter que acabará de chegar instintivamente levantou a mão para tirar uma foto, congelando a cena de ir contra o fluxo na película. O repórter não conseguiu ver. No momento seguinte em que foi engolido pelas chamas, uma camada de chamas azul celeste queimou no lado externo do corpo de Josen. Chamas espirituais quase tangíveis eram como uma barreira, isolando as chamas e a fumaça ao redor. Afetado pelas regras de um mundo diferente, a força mental do usuário de stand está mudando. Na verdade, tornando-se semelhante às irmãs Tatsumaki. Poderes psíquicos que podem afetar diretamente a realidade. 1 mês e meio de treinamento em psicocinese, junto com uma carta do destino sorteada diariamente. Agora, a capacidade de luta do próprio Josen não é baixa. Socorro! Alguém me salve! Não! Ah, eu morri! Monstro, meu senhor! Não me mate! Ah! Dentro do calçadão. Tilipala. Perto da janela de vidro quebrada. Um letreiro de neon partido em 2. Dificilmente cuspindo uma faísca elétrica. Completamente extinto. O ar está cheio do cheiro característico de ferrugem do sangue. Seguindo os pedidos de socorro.
Josen franziu a testa ligeiramente. Seu olhar gradualmente se tornou afiado. São todos corpos. Vários corpos humanos. Humanos reduzidos a presas. Sendo caçados impiedosamente por caçadores desconhecidos. Uma loja de animais na rua explodiu repentinamente, sendo estilhaçada por pedras voadoras na rua, atingindo o outro lado. A vitrine da loja de roupas. A fumaça e a poeira se espalharam por toda parte. Pará, pará, pará. Passos pesados e lentos se elevam. Pertencente a uma criatura rastejante. Uma enorme palma preto esverdeada sem dedos atravessa a fumaça. Uma pegada com mais de 50 centímetros. Pisando no chão cheio de rachaduras. Emitindo um som de vibração alarmante. A fumaça desaparece gradualmente. Uma criatura alta com mais de 3 metros de altura. Um monstro alto revela sua verdadeira face. Pele grossa nos dedos dos pés. 2 pés grossos e robustos andando eretos. Uma cauda grossa como um balde se agita atrás dele, deixando uma marca profunda de arrasto na estrada de cimento. Eu, o grande, me transformei porque pareço muito um lagarto. Um monstro. Rasgar, 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 rasgar. Um riso grotesco e zombeteiro. Uma longa língua bifurcada pendia da boca. Saliva verde, viscosa e fétida pingava no chão, corroendo o solo em buracos fumegantes. Humanos tolos. Vocês pagarão por terem zombado de mim. Pá. Uma bala de pistola, carregando uma energia cinética muito além do normal, com precisão, perfurou a órbita ocular esquerda do lagarto gigante, transpassando a córnea endurecida, capaz de defender contra armas de fogo comuns, transformando o cristalino em uma pasta. O monstro lagarto, agora com um olho só, soltou um rugido de fúria. Quem se atreveu a me atacar pelas costas? Pá, 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 pá. O que respondeu ao monstro lagarto foi uma série de tiros. Se houvesse um usuário de superpoderes ali, poderia ver cada bala envolta em uma camada de chamas de energia azul celeste, fazendo com que a potência da bala da pistola fosse multiplicada. Pá, 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 pá. A armadura facial, comparável a uma blindagem, diante das balas de telecinese, era frágil como papel, abrindo mais de 10 buracos sangrentos seguidos. Mas, devido ao seu tamanho, o monstro lagarto apenas soltou alguns gritos de dor. Os músculos ao redor das feridas no rosto já estavam se contorcendo constantemente, expelindo as balas. O dano sofrido era insignificante. Até mesmo o olho que foi explodido estava se regenerando ativamente. Aparentemente, era apenas uma questão de tempo até que um novo olho crescesse. Também é apenas uma questão de tempo para ele crescer um novo olho. Essa é a vitalidade de um monstro. Forte como um monstro. Realmente. Que incômodo. Murmurando para si mesmo, Josen guardou a arma com o carregador vazio, saindo das sombras, firmando os pés no chão, encarando o monstro feroz, do tamanho de um dinossauro. As pupilas verticais típicas de répteis focaram instantaneamente, travando naquele humano que parecia indefeso. O monstro lagarto virou-se bruscamente. A cauda gigante, movendo-se como um borrão, quebrou um poste de luz. A cabeça horripilante exibiu um sorriso sádico humanizado. Ainda ousa aparecer. Bum, 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 bum. Pedaços de tijolo voaram para todos os lados. Em apenas 3 passos, este predador de sangue frio cruzou uma distância de 30 metros, abrindo suas mandíbulas sangrentas, abrindo a boca para morder. Na mente do monstro lagarto já havia surgido a bela imagem daquele maldito humano sendo mordido em 2 por ele, e se debatendo no chão em agonia, enfrentando o cheiro de sangue e podridão que se aproximava. Josen de repente levantou a cabeça. Um sorriso frio surgiu no canto de sua boca. Pausa no tempo. Iniciar. Zavarudo. O mundo parou neste instante. Apenas nos olhos cor de âmbar venenosos do monstro lagarto. Refletia a coisa mais aterrorizante do mundo. Um rolo compressor pesado com pintura amarela. Não se sabe de onde veio. Aparecendo do nada em cima de sua cabeça. Sob a força conjunta da Mãe Terra e da aura do lobo guerreiro. Transformado em um monstro de aço horrendo. O fim se aproxima. Roda rolo compressor. Oh meu Deus! Sem trocadilhos.
O pesado rolo operacional na frente do carro esmagou sem rodeios a cabeça, esmagando instantaneamente a espinha dorsal do monstro lagarto, o peito e até grande parte do corpo. Um mosaico vermelho sangrento foi espirrado para fora. A enorme cabeça de lagarto rolou para longe. Um ruído metálico estridente veio de perto. A cabeça de lagarto virou seus olhos venenosos cautelosos com dificuldade. Então suas pupilas encolheram drasticamente. A ponta do poste de luz que havia sido derrubada por sua cauda havia sido cortada em um ângulo agudo e afiado em algum momento, com um formato como o de uma lança gigante usada por cavaleiros em investidas na Idade Média. O brilho frio refletido pela extremidade cortada. Mesmo apenas olhando para ele, parecia que poderia cortar uma pessoa. E este poste de luz de vários metros de comprimento, como um dardo, flutuava acima da mão direita daquele humano aterrorizante, seguindo, sem pressa, caminhando passo a passo em sua direção. Taque, taque, taque. Passos arrepiantes soaram. Um medo indescritível se espalhou no ar. E Amete, através dos olhos venenosos restantes, pregando o monstro lagarto na estrada. Josen apalpou o bolso e tirou a caixa de cigarros, acendendo um cigarro em silêncio para si mesmo. Na fumaça que ele expira, uma aura azul fraca parece surgir, dolorosamente, condensando-se em um lagarto com garras e presas, rosnando rancorosamente para Josen. Ainda ousado, Josen resmunga friamente. A expressão do lagarto espiritual, ainda subindo no ar, congela. Um engano visível à primeira vista. Habilidade estende ativada. Uma carta em branco aparece entre os dedos de Josen. Usando as mãos e os pés, até mesmo usando uma postura de escavação. O espírito de lagarto que queria acelerar sua ascensão para o céu estagna no ar. Como fumaça de óleo encontrando um exaustor, gira rapidamente para trás, perdendo sua forma original, transformando-se em um vórtice de espírito e sendo lançado na carta abaixo. E Ami voará. No segundo seguinte, uma carta em branco esboça um lagarto ereto com uma expressão aterrorizada. A face branca da carta. À medida que vários nós de padrão se acendem, a cor da borda gradualmente se transforma em azul escuro. Trajetória. Monstro lagarto. Derrotado. Selo concluído. Ao mesmo tempo, o stand também recebe feedback na mente de Josen. Chance de sorteio do destino adicionada em 1. Número atual de chances de sorteio do destino. 9 vezes. Bip, bip, bip. Sirenes de carros de polícia soam à distância. Josen olhou para o corpo mutilado do monstro lagarto. A ferramenta do crime. Aquele rolo compressor experiente é recolhido como uma carta. Golpe. A polícia e os bombeiros que chegaram tarde apagam o grande incêndio na entrada com mangueiras de incêndio. Correndo para a rua de pedestres. Um policial familiar reconhece entre os misturados. Josen. Josen. Você também veio? Sim. Eu também acabei de chegar. Josen limpou o rosto que havia escurecido deliberadamente, olhando para a rua de pedestres devastada. Apressem-se e salvem as pessoas. Sim. Maldito monstro. Cada vez mais policiais estão envolvidos nas buscas e salvamentos. Logo, os policiais de choque na linha de frente encontraram o enorme corpo do monstro. O monstro já foi morto. O quê? Que bom! Que tipo de ataque esse cara sofreu? O quê? Do outro lado, um leve som de respiração vem de sob a parede desabada. Josen olhou para os lados. E de repente exerceu força com ambas as mãos. Levantou todo o grande pedaço de entulho. Cuidadosamente, de um monte de pedras manchadas de sangue. Ele tirou uma garotinha coberta de ferimentos. Irmão mais velho. Eu vi. Josen ficou surpreso. Então ele viu a garotinha agarrar levemente seu braço. Você derrotou o monstro. Você é um herói, certo? Herói, talvez. Ouvindo a pergunta da garotinha, uma imagem de um careca vestindo um uniforme justo com cores vermelhas e amarelas passou pela mente de Josen, com uma capa esvoaçante atrás dele. Ele examinou novamente a pilha de pedras encharcadas de sangue. Na visão formada pela telecinese, ele esboçou 2 corpos, um masculino e um feminino. Corpos sem vida. Eram os pais da garotinha. Profundamente tocado no fundo do coração, a voz de Josen ficou gentil. O irmão mais velho é policial. Durma um pouco. Você vai ficar bem quando acordar. Obrigada, irmão. A telecinese sopra suavemente, acalmando as emoções turbulentas da garotinha. Ela agarrou-se firmemente na bainha da roupa de Josen e adormeceu profundamente nos braços de Josen. Carta fantasia. Rolo compressor de estrada.
Tipo de carta. Carta de item. Raridade N. Introdução. Um rolo compressor de estrada já sucateado. Peso. O tamanho e a sensação são perfeitos. Efeito 1. Ataque de rolo compressor. Invoca um no ar. Um rolo compressor que cai do céu. E grita. Road Roller da. Dia seguinte, fim de semana. Aproveitando os dias de promoção, Josen comprou uma geladeira cheia de ingredientes em oferta. E preparou um fundi com vista para a janela para si mesmo. O caldo ferveu. Colocou os vegetais para cozinhar. Ele ligou a televisão casualmente. Chocado. A cidade C está sob ataque de monstros. A verdade é que... Acompanhe a perspectiva deste canal. Para uma reconstituição real para você. Rua pedonal privada. Ecrã de suspense. Destruir todos os monstros. O mundo pertence à humanidade. Recrutamento de heróis. Está acontecendo a todo vapor. Se você tem uma força extraordinária. Se você tem uma habilidade especial. Por favor, entre em contato para uma consulta imediatamente. Telefone 1-8888-8888. Repetindo. Últimas notícias deste canal. Associação de Heróis. Anuncia em todas as grandes cidades. O estabelecimento de filiais. Reportagem especial. O anúncio da Associação de Heróis. Gradualmente dominando a tela. Josen come e assiste. Não pode deixar de ter uma dúvida. Viajou 3 anos depois. E ainda não conhece a Associação de Heróis? Josen vai para a varanda tarde da noite. Josen sente a brisa noturna, esvaziando a mente em silêncio. Embora ele também se chame Joe. Mas afinal, ele não é um Joe de verdade. Apenas herdou algumas coisas à distância. As qualidades da família Joe. Como 1,95 m de altura. Alto e com pernas compridas. Espírito de ouro. Talvez nas horas vagas. Seria bom virar um herói persistente. Conforme pensava. Uma carta azul de monstro apareceu na mão de Josen. Carta da fantasia. Monstro lagarto. Tipo de carta. Carta de personagem. Monstro. Raridade. 2. Apresentação. Transformado de um humano em um monstro reptiliano. Nível de desastre. Demônio. Observação. Feio com dentes enormes. Nível sugerido. Efeito 1. Visão noturna. Visão muito melhorada em ambientes noturnos ou escuros. Efeito 2. Ataque surpresa. Aproximar-se instantaneamente da presa para matá-la. Vendo nas informações do cartão. A observação especialmente adicionada. Josen arqueou as sobrancelhas involuntariamente. Monstro lagarto. Você está xingando. A essência de um stand é o poder mental. O conteúdo da observação. É naturalmente o pensamento da vida anterior do corpo principal. Diferente das cartas de itens. As cartas de personagem selaram o poder do monstro antes de morrer. Pode ser usado no corpo principal ou em humanos além do corpo principal. Mas apenas uma carta pode ser equipada por vez. Após equipar, obtém-se o sistema de habilidades do personagem. Você também pode optar por cobrir a pele. As habilidades obtidas ao desinstalar correspondentemente também desaparecem com ele. Semelhante a skins com habilidades de atributos em alguns jogos. A vantagem é que entra em vigor imediatamente. A desvantagem é que não podem ser acumuladas. Cartas de habilidades como sentido de aranha. Não tem limite de quantidade. Quanto à decomposição na observação, é um uso radical. Decompondo cartas de fantasia específicas como consumíveis. Extraindo aleatoriamente alguns atributos ou habilidades como materiais de fortalecimento. Para fortalecer o corpo. Como um veterano jogador de cartas com 1 mês e meio de prática, Josen sabe que jogar cartas é apenas para se divertir. Um corpo forte é que é realmente forte. O destino do monstro lagarto já estava selado desde o momento em que foi transformado em uma carta de fantasia. Monstro lagarto, não se aproxime. O olhar de algum primata bípede aterrorizante se volta. A alma do monstro lagarto na carta realmente quer gritar Yamete. Mas o sacrifício no mundo 2D não permite gritar. No instante seguinte, a habilidade barbear do corpo é ativada. Rachaduras aparecem na superfície da carta, conectando-se em uma teia de aranha quebrada. E então desmorona. Um aglomerado de pontos de luz azul, como poeira, e rompe dos fragmentos. Sai. A maior parte desaparece no ar. A minoria, como limalha de ferro atraída por um ímã, é lançada no peito largo de Josen.
Força mais um, mais um, mais um. De acordo com o feedback da habilidade barbear do corpo em sua mente. O material de fortalecimento extraído desta vez não possui a habilidade especial do monstro lagarto, mas sim atributos básicos convencionais. Todo o processo de fortalecimento é bastante curto, mas o desgaste é considerável. Se a força do monstro lagarto for considerada um iceberg, então o que é usado para fortalecimento é provavelmente apenas 10% flutuando na superfície. A taxa de perda é tão grande. Josen chegou a suspeitar que barbear do corpo estava atuando como intermediário para ganhar a diferença. Mas mesmo que fosse verdade, só poderia ser assim. Como pode sua própria navalha não ser cruel? Entre as várias ondulações no peito, a força, que há muito atingiu um gargalo, recebe um ligeiro impulso, incapaz de induzir uma mudança qualitativa. Melhor do que nada. No entanto, ainda existem melhorias sutis. Músculo peitoral maior, músculo grande dorsal, bíceps braquial, etc. Os músculos se tornam cada vez mais robustos. Um passo mais perto de uma versão live action do Platino Star. Já que é assim, vamos tentar. Josen abre a mão e pega outra pilha de cartas de fantasia em branco, juntamente com as chances de compra que o monstro lagarto contribuiu ontem. Por sorte, tenho o suficiente para mais um multi-summon. Número atual de sorteios de cartas do destino: 10 vezes. Já tive um pesadelo de sacar cartas de força todos os dias em sorteios únicos. Josen decidiu juntar-se ao exército do multi-summon. Não há garantia no sorteio de cartas do destino, mas a metafísica é uma questão de opinião. Então, vamos sortear as cartas. Carta de força, carta de atributo. Um ponto de atributo de força. Determina o ataque corpo a corpo. Força do corpo e capacidade de carga. Usado para fortalecer o corpo. Velocidade. Carta. Carta de atributo. Um ponto de atributo de velocidade. Determina o equilíbrio. Reação nervosa e velocidade. Usado para fortalecer o corpo. Força. Carta. Carta de atributo. 10 pontos de atributo de força. Descrição omitida. Um soco com 20 anos de prática. Carta. Carta de habilidade. Ataque carregado. Aumenta o poder de penetração do punho. Constituição. Carta. Carta de atributo. Um ponto de atributo de constituição. Determina a resistência. Vários tipos de resistência. Defesa e vitalidade. Usado para fortalecer o corpo. Mente. Carta. Carta de atributo. Um ponto de atributo de mente. Determina a percepção, força mental e níveis de energia. Usado para fortalecer o corpo. Velocidade. Carta. Carta de atributo. Descrição omitida. Constituição. 1. Carta de atributo. Descrição omitida. Semente dos deuses. 2. Carta de item. Semente de uma planta mágica do mundo de Dragon Ball. Comer o magrão evita a fome por 10 dias. Em exaustão extrema, pode restaurar toda a força física instantaneamente e curar todos os ferimentos. Ineficaz contra doenças. Quantidade: 1. Estrela Pantera Amarela. S2. Carta de personagem. Estrela Pantera Amarela. Kennen. Um dos membros da Ordem Kinkou do mundo de League of Legends. Especialista em ninjutsu do raio. Habilidades: 1. Ninjutsu. Marca da prisão relâmpago. 2. Habilidade suprema. Shuriken dos 1000 pássaros. 3. Habilidade suprema. Lâmina elétrica. 4. Habilidade suprema. Armadura de raio. 5. Habilidade secreta suprema. Prisão celestial da miríade de raios. E outro dia entediante. 1. Vendo um grupo familiar de céu azul e nuvens brancas, Josen quis cuspir impropérios. Olhando atentamente, além das cartas de atributo convencionais, ainda há um bom saque. Com um aceno de mão, 7 cartas de atributo sucessivamente submergiram em seu peito. O prazer explosivo trazido pelo aumento de atributos fluía incessantemente pelo corpo. Especialmente a carta R de força entre elas. Comparado com cartas N de atributos comuns, é 10 vezes mais divertido. Enquanto isso, as 3 cartas restantes caem nas mãos de Josen. Carta Fantasia. Um soco com 20 anos de poder. Tipo de carta: carta de habilidade. Raridade: 1. Descrição: este soco tem 20 anos de poder. Consegue aguentar? Efeito 1. Carregar. Ataque carregado. Fortalece o poder de penetração do punho.
Um soco com 20 anos de poder. A técnica definitiva número 1 de Jimin. Boas técnicas de artes marciais para uma pessoa comum. Infelizmente, tem um atraso na habilidade. Precisa carregar. Carta fantasia. Semente dos deuses. Tipo de carta. Carta de item. Raridade. Sementes de plantas mágicas do mundo de Dragon Ball. Efeito 1. Semente dos deuses. Comer uma semente. Pode evitar a fome por 10 dias. Efeito 1. Cura eficaz. Em extrema fadiga. Pode restaurar instantaneamente toda a resistência. E curar todas as lesões. Ineficaz contra doenças. Semente dos deuses. Semente Super Saiyajin de ouro furioso. Remédio essencial para salvar vidas. Se nada mais funcionar, também pode ser usado como comida de emergência. Coisa boa. Guardar. O ponto principal chegou. Carta de personagem. Estrela Furiosa. Carta fantasia. Estrela Furiosa. Tipo de carta. Carta de personagem. Herói. Raridade. SR. Apresentação. Kennen, o mestre da tempestade. Um dos membros da Ordem de Equilíbrio do mundo de League of Legends. Mestre em ninjutsu de liberação de relâmpago. Equilíbrio. Existe em todas as coisas. Efeito 1. Ninjutsu. Selo da tempestade elétrica. Um ataque que usa relâmpago frio. Aplica uma marca de tempestade no inimigo. Quando atinge 3 camadas, o inimigo fica atordoado. Passivo. Efeito 2. Técnica secreta. Shuriken dos 1000 pássaros. Arremessa shurikens envoltas em relâmpago, atacando o inimigo. Adiciona uma marca de tempestade. Efeito 3. Técnica secreta. Lâmina elétrica. A cada 5º ataque, será fortalecido com eletricidade. E empilha uma marca de tempestade. Passivo. Libera um ataque elétrico nas proximidades. Todos os inimigos com a marca da tempestade. E adiciona outra marca de tempestade neles. Efeito 4. Técnica secreta. Armadura de raios. Torna-se relâmpago. Ganha velocidade de movimento. Ataques de relâmpago em todos os inimigos ao longo do caminho. E empilha uma marca de tempestade. Efeito 5. Técnica secreta suprema. Prisão do trovão celestial. Invoca uma tempestade de raios ao redor, atacando inimigos continuamente. Cada ataque empilha uma marca de tempestade e aumenta sua própria resistência à defesa. Recebendo informações do card. Os olhos de Josen brilham. Após mais de um mês, finalmente tirou um S-Rank novamente. Habilidade de elementalização do Fantasy Card. É um pouco diferente do que existe nos jogos. Não há configurações numéricas rígidas, mas o mecanismo geral é o mesmo. Embora os cards de personagem tenham um limite para o número de equipamentos, mas esse não é o ponto. O ponto é que meu ataque normal finalmente tem efeitos especiais. Risca isso. É que finalmente posso controlar o raio, derrubando um soco com 20 anos de poder casualmente. Remédios divinos para salvar vidas devem primeiro apertar o cinto. Josen come os ingredientes na panela em 2 ou 3 mordidas, arrumando tudo rapidamente. Quando reaparece, já trocou para um agasalho. Chega ao portão principal. Uma série de operações são realizadas de forma fluida. E ainda demonstra impaciência. Saindo do apartamento, Josen trota lentamente para fora do centro da cidade, passando pela área residencial periférica, que ainda não foi completamente abandonada. Chegando às montanhas nos arredores. Este mundo é limitado pela população. Basicamente, não se vê ninguém fora da cidade. Subindo uma encosta desolada. A força do vento que sopra no rosto é obviamente muito maior do que na cidade. Com vista para a cidade escondida no final da floresta, Josen levanta a mão, tirando um card roxo do vazio. Estrela Kizaru. Equipamento concluído. 1. Chegando instantaneamente. Um velhinho de cabelos grisalhos saboreando o chá. As orelhas se movem ligeiramente, no momento em que ele abaixa a xícara de chá. A figura aparentemente curvada já desapareceu no local, reaparecendo no topo da colina, com a mão sobre os olhos, olhando para longe. No fim do horizonte, o céu azul, como se tivesse sido lavado. Nuvens escuras como piche surgem de repente. Vento forte e opressivo. Relâmpagos e trovões. Pilares de raios furiosos atravessavam o céu, atingindo uma pequena montanha. O mundo estava envolto em escuridão. Uma cena apocalíptica. Um velhinho enérgico arrastava o queixo, pensativo. Que tempestade forte!
Sinto que há algo estranho nesta vida. Um jovem de cabelos pretos, correndo lentamente e ofegante, parou e enxugou o suor. Logo atraído pela imagem no céu, olhou para cima. Estranho. Será que esse tempo ruim vai trazer chuva de novo? Os 5 quilômetros restantes. Vou correr de volta então. Ah! Dizendo isso, ele se virou, respirando fundo, enquanto corria dificilmente em direção à cidade. Sob a nuvem de tempestade. No momento em que equipou a carta de personagem, Josen sentiu como se toda a corrente elétrica em seu corpo estivesse em fúria, junto com seus olhos, que foram tingidos de branco prateado pela energia violenta do trovão. Uma explosão de corrente elétrica infinita submergiu completamente sua figura alta. Uma quantidade infinita de relâmpagos irrompeu. Mais 2 dias se passaram. Uma nova semana chegou. Josen estava como se nada tivesse acontecido. Apareceu na delegacia pela manhã. Entregou o relatório do ataque de monstros da semana passada. Conversou um pouco com alguns colegas da mesma turma. Então montou em sua motoneta. E começou o dia de trabalho. Ninguém viu que pontas de seu cabelo ocasionalmente soltavam pequenos arcos elétricos, saltando para o ar e desaparecendo, devido aos frequentes incidentes com desastres causados por monstros recentemente. Os recursos policiais da cidade Z estão gradualmente ficando escassos. Josen, que ingressou este ano como um excelente novato, também recebeu autorização para patrulhar sozinho. Saindo da delegacia, ele mordiscava um pão de abacaxi que havia comprado na rua, com um copo de leite quente embrulhado em poder psíquico flutuando no guidão. O ambiente de trabalho era muito relaxado, devido apenas ao conflito e à falta de poder de combate de alto nível, entre outras razões. O papel da polícia foi gradualmente substituído pela associação de heróis, finalmente, transformando-se em ferramentas para limpar a sujeira e terminar o trabalho. Josen não tem o ideal de mudar essa situação. Em vez disso, tem um pouco a ideia de relaxar e desistir. De qualquer forma, monstros aparecem e precisam ser tratados. Não seria melhor receber 2 salários? O sistema de relatório de desastres do departamento de polícia ainda é bastante útil. Estando dentro do sistema, Josen pode, no primeiro momento, saber os movimentos de monstros em sua jurisdição, contanto que a resposta seja rápida o suficiente. Quase nunca encontrará monstros fortes. Gnup estava pensando, quando Josen viu uma cena na beira da estrada, e cuspiu o leite todo para fora. Apenas para ver não muito longe. Um jovem de cabelo preto vestindo um uniforme esportivo azul e branco, tropeçando enquanto corria para a frente. Suor caindo pelo rosto como se não custasse nada. O peito subindo e descendo como um fole quebrado. Sua boca emitia uma respiração ofegante e intensa. A mente de Josen automaticamente removeu digitalmente o cabelo espetado do jovem. No segundo seguinte, sua figura e a de um careca com olhos de peixe morto gradualmente se sobrepuseram. Este é Saitama, sem dúvida. Falando em monstro forte. O monstro forte apareceu. Josen suspirou. Um sentimento de crise inexplicável surgiu em seu coração. Seguindo essa tendência, seu trabalho como policial pode não ser tão estável. Atim. 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 Saitama, que mais uma vez completou seu treinamento de corrida longa com dificuldade, segurou suas coxas, parecendo que ia colocar os pulmões para fora. Respirando fundo. Se dissessem que ele ia morrer repentinamente no segundo seguinte, alguém acreditaria. Josen jogou o saco do café da manhã que havia terminado de comer na lixeira. Nesse momento, Saitama, que mal conseguia se arrastar até o parque, estava sendo observado intensamente por um grupo de criancinhas brincando, fazendo agachamentos com uma máscara de dor. Não. Isso não é treino. É tortura. Como esperado. Sem agachamentos finalizados. Em seguida, mais sem flexões. E sem abdominais. Para Josen, cujos olhos já estão injetados de sangue. Essa quantidade de exercício é simplesmente uma missão impossível. Josen observou silenciosamente por um momento. Em seguida, o sistema de combate do carro emitiu um alerta. 3 quarteirões de distância. Um ladrão de bolsas está fugindo. Olhou para o mapa. Poderes psíquicos ativados. Chamas azuis de energia mental envolveram todo o seu corpo. Seu corpo de repente ficou leve, libertando-se da gravidade. Rapidamente subindo aos céus. Como um esper. Ser capaz de voar deve ser razoável, certo? Usando a vantagem do voo. Josen de cima para baixo.
Observou os quarteirões vizinhos. Visão reforçada pelo sentido aranha. Rapidamente localizou, pensando que teve sucesso, o ladrão de bolsas que estava se escondendo em um beco. Examinando o espólio. Descobrir o alvo. O resto é simples. Uma assistência. Josen acelerou em direção ao chão. Poderes psíquicos concentrados, construídos em um campo de força gravitacional em forma de cruz. Jogou-o para baixo sem pensar duas vezes. Herói surge. Percebendo que o som do vento estava um pouco estranho, o ladrão de bolsas apenas olhou para cima. Foi atingido de frente pelo campo de força que caiu do céu. Sem sequer soltar um grito. Caiu em um sono profundo. Josen então pousou. Amarrou as mãos desse ladrão azarado. Com as mãos amarradas nas costas. Levou a pessoa e os bens roubados para a delegacia de polícia próxima, que é o posto policial. Menos de 2 minutos. Fim da ocorrência. Do outro lado. Pequeno parque à beira da estrada. O destino estava, com uma expressão quase vomitando sangue, fazendo flexões, uma a uma. A velocidade era incrivelmente comovente. Abaixando-se. E levantando depois de meio minuto. Um balanço. Mesmo assim, ele completou toda a quantidade de treino sem falhar. Silenciosamente, Josen acendeu velas antecipadamente. Para os monstros que ainda não tinham aparecido. Hippie! Corram! Seus tolos! Senhor policial! Aconteceu alguma coisa? Terminando o treino. Um destino quase exausto. De repente viu um jovem policial alto caminhando em sua direção. Sem pedir licença. Tome. Por favor, beba este refrigerante. O destino pegou instintivamente. Antes que pudesse reagir. Já havia uma garrafa de refrigerante de laranja gelado em sua mão. Gnup! O corpo, que precisava urgentemente de hidratação, emitiu um sinal de satisfação. Embora o destino não entendesse o porquê, seu temperamento naturalmente despreocupado o ajudou a aceitar a gentileza do estranho. Obrigado. Ajudou-o muito. De nada. Vendo que o destino já estava começando a se agachar, Josen também abriu uma garrafa para si mesmo. Por acaso estava passando. E vi seu treinamento árduo. Muito boa força de vontade. O destino percebeu. Olhou para a metade restante do refrigerante de laranja em sua mão. Era seu sabor favorito. Não pôde deixar de experimentá-lo novamente. Obrigado. Senhor agente. De nada. Josen deu um tapinha no ombro de Kyo. Levantou a garrafa incentivando-o. Continue se esforçando. Eu vou. Vendo Josen se virar para ir embora, Kyo bebeu o resto da bebida. Este policial é uma boa pessoa. Capítulo 6. Carta especial. Pessoas da associação chegando. Dentro do carro de polícia. Dando a partida. A expressão de Josen era de surpresa. Com um gesto. Uma carta comum de qualidade branca. Apareceu do nada. O verso da carta. Era uma careta alegre e despreocupada. Com um careca de olhos mortos. Apenas um breve contato próximo. E já ganhou uma carta de fantasia. Era a primeira vez para Josen encontrar essa situação. Acabei de ativar minha habilidade de limpar itens largados. Eu não sei. Se fosse outro monstro, pelo menos teria que ter uma luta de chefe primeiro. Recompensas de queda. E ainda ter que pegar ativamente. Atribuindo tudo à particularidade do filho do mundo de Kyo. Só então Josen pegou a carta em sua mão. Carta de fantasia. Fragmento de Saitama. Tipo de carta. Carta especial. Raridade. 1. Apresentação. Fragmento desconhecido de origem desconhecida. Efeito 1. Josen viu um ponto de interrogação na carta. Josen também estava cheio de pontos de interrogação. Restringir outros saberem. Vilões de tecnologia na obra original. Da boca do Dr. Genus por toda a parte. Uma das regras básicas que pertencem a este mundo. Criaturas devido à espécie. Diferenças de poder entre indivíduos. Existe, não importa o quanto de esforço seja feito, um limite que não pode ser eliminado, permitindo que várias criaturas cresçam sem perder a consciência de sobrevivência de sua própria espécie, e dentro da categoria da razão. Essa restrição de crescimento é chamado de limitador. Falando em termos simples, alguns heróis de classe S nascem com talentos muito além das pessoas comuns, que é um limitador de alcance ainda maior. Por exemplo, o cérebro genial do Imperador Criança, os poderes psíquicos de Tatsumaki,
o talento em artes marciais de Beng. E quando os humanos se transformam em monstros, devido a mudanças de espécie, é equivalente a redefinir um novo limitador, o único a manter um corpo humano. A criatura que conseguiu remover seu próprio limitador é Saitama. Quanto aos fragmentos do limitador, este cartão N gerado automaticamente. A função no feedback do stand não foi mencionada em lugar nenhum. Produto Saitama. Josen não acredita que seja um cartão inútil. Então, primeiro, jogue-o na biblioteca de cartas para acumular poeira. De qualquer forma, a biblioteca de cartas Fantasy Card não tem limite de quantidade. Mesmo que Josen jogue um pouco de vez em quando, coisas aleatórias lá dentro. Não há pressão alguma. O encontro casual com Saitama é apenas um pequeno episódio no trabalho. Mas Josen sentiu em seu coração uma inexplicável sensação de crise. Desastres de monstros que fazem os outros ficarem pálidos de medo, aos olhos dele, tornaram-se recursos preciosos que podem não ser regenerados, mesmo que o careca venha. Então também precisa adicionar dinheiro. Um mês se passou. Este mês, nenhum desastre em grande escala de nível demônio ocorreu na cidade Z. Mas a destruição, monstro de nível tigre, como cogumelos após a chuva, surgindo sem parar. Monstro cebola. Aquele monstro. Monstro errante. Monstro vaso sanitário. Esses pequenos e grandes monstros mutantes de itens comuns. Não sei o que os estimulou. Colheita após colheita. Enquanto Josen colhia os vegetais, ele suspeitava seriamente que esses monstros eram provavelmente para Saitama subir de nível. Parece que ele é que está roubando os monstros, graças aos seus esforços de nivelamento diários, através de sorteios de cartas. A força do corpo de Josen subiu um pequeno degrau. Que pena que essa coisa de sorteio de cartas não depende da beleza, mas do destino. Mesmo caras bonitos como vocês leitores não conseguem controlá-lo. Limitado pela taxa de sucesso, ele ainda está no caminho de fortalecer seus atributos básicos. De certa forma, isso é a mesma coisa que certo careca futuro está fazendo. Ao mesmo tempo, Josen percebeu que ultimamente, durante as patrulhas, parece que sempre há olhares sutis lançados sobre ele. Mas quando ele ativa ativamente seu sentido aranha para procurar, ele não consegue encontrar o dono do olhar. Escondido onde? Nenhuma descoberta. Isso significa que não há nenhuma presença perigosa ao redor. Mas Josen ainda aumentou secretamente sua vigilância. Outros não sabem. Mas ele sabe muito bem que a cidade Z é a base da associação de monstros. Sua atividade frequente e recente. Ser notado é inevitável. Eles são os frequentadores das notícias populares. Tê-los é o suficiente. Josen diz que não está nem um pouco preocupado. Tirar uma folga. Josen se esconde. O chefe urso pediu para você ir até lá. 1205 me procurar? 1206 Josen, que estava terminando um relatório, ficou surpreso. 1207 ele olhou para a jovem policial, cujo rosto estava corado. 1208 sabe do que se trata? 1209 1210 eu não sei. 1211 ela endireitou sua postura. 1212 com um dedo adorador nos lábios. 1213 piscando seus grandes olhos, ela tentou se lembrar. 1214 o chefe recebeu alguns convidados logo cedo. 1215 talvez esteja relacionado a eles. 1216 convidados? 1217 tudo bem. 1218 entendi. 1219 a jovem policial balançou o rabo de cavalo e foi embora. 1220 Josen também largou o trabalho que estava fazendo. 1221 e caminhou direto para o escritório do chefe no fim do corredor. 1222 PCC 9527 reportando-se. 1223 entre. 1224 três homens de terno e gravata. 1225 sentados no sofá em frente à mesa do chefe. 1226 no momento em que Josen entrou. 1227 três pares de olhos se viraram em uníssono. 1228 e o examinaram de cima a baixo. 1229 fazendo querer franzir a testa. 1230 vocês estão fazendo um interrogatório aqui? 1231 chefe. 1232 o senhor me chamou? 1233 sim. 1234 vendo o olhar dos três convidados do outro lado se tornar cada vez mais intenso.
1235 O chefe urso não pôde deixar de tossir falsamente 2 vezes. 1236 Sinalizando para os três voltarem à realidade. 1237 Este é o excelente oficial da nossa delegacia. 1238 O policial Josin. 1239 Sobre o assunto que vocês mencionaram. 1240 Podem perguntar diretamente a ele. 1241 Ampere Sora? 1242 Este programa é. 1243 Josin estava um pouco atordoado. 1244 O quê? 1245 Apenas me perguntar a opinião? 1246 Chefe, o senhor nem explicou a situação claramente. 1247 Já está empurrando seus próprios policiais para fora? 1248 Sim. 1249 Obrigado pela sua apresentação. 1250 Os três homens de terno preto levantaram-se sincronizadamente e de forma bem treinada. 1251 O líder agradeceu ao chefe urso. 1252 E se aproximou ativamente de Josin. Procure-me. Josin, que estava terminando um relatório, ficou surpreso. Ele levantou a cabeça e olhou para a jovem policial com as bochechas coradas. Sabe do que se trata? Cinza. Eu não sei. Ela endireitou a postura, com o dedo indicador admirado nos lábios. Ela piscou seus grandes olhos, tentando se lembrar. O chefe já tinha recebido alguns convidados mais cedo. Provavelmente tem algo a ver com eles. Convidados? Tudo bem. Entendi. A jovem policial saiu balançando o rabo de cavalo. Josin também deixou de lado o trabalho que estava fazendo. E foi direto para o escritório do chefe no final do corredor. PCC 9527 reportando. Entre. Três homens de terno. Sentados no sofá em frente ao chefe. No momento em que Josin entrou, três olhares se voltaram para ele em uníssono. E o examinaram de cima a baixo, fazendo querer franzir a testa. Vocês estão perguntando de tão longe assim. Chefe, o senhor me chamou? Vendo os olhares dos três convidados do outro lado ficarem cada vez mais intensos, o chefe Xiong tossiu falsamente algumas vezes, sinalizando para os três voltarem à realidade. Este é o excelente agente do nosso departamento. O policial Josin. Aquela coisa que vocês mencionaram. Podem perguntar diretamente a ele. Ah! Que programa é esse? Josin ficou um pouco atordoado. O quê? Só perguntar a minha opinião? Chefe, você nem explica a situação direito. E já empurra seus policiais para fora? Sim. Agradeço a sua apresentação. Os três homens de terno preto se levantaram em sincronia, bem treinados. O líder agradeceu ao chefe Xiong. E veio até Josin. Senhor Josin, é uma honra conhecê-lo. Sou um executivo da filial da cidade Z da Associação de Heróis. Pode me chamar de Book. Olá. Esta visita inesperada é para convidá-lo a se juntar à Associação de Heróis e se tornar nosso herói profissional. Claro, tornar-se um herói não afetará seu trabalho essencial. Sobre este assunto, já confirmei com o diretor Urso. Estamos confiantes de que podemos transformá-lo em um cavaleiro. Orb é o herói mais popular em toda a associação. De repente sendo mencionado, o diretor Urso revirou os olhos. Espere. Eu não concordei com isso. Claro, se vocês puderem convencer o Josin, eu não vou interferir. Então vocês são da Associação de Heróis. Josin percebeu. Em uma metrópole moderna cheia de câmeras de vigilância, e onde todos têm um celular, querer se esconder completamente não é tão fácil quanto parece. Não é à toa que o diretor Urso estava tão irritado. Ele sempre teve uma má impressão dessa organização civil concorrente. Ele nunca teve uma boa impressão dela. Só que, com a intervenção e o apoio das forças oficiais, a expansão da Associação de Heróis é inevitável. E ele não pode fazer nada a respeito. Josin assentiu. De repente, ele percebeu de onde vinha aquela inexplicável sensação de estar sendo observado nos últimos dias. Ele estava sendo vigiado por capangas. Ah! Não é à toa que o sentido aranha não reagiu. Pensando bem, Josin respondeu. Nesse caso, gostaria de saber mais detalhes sobre as funções e obrigações de se tornar um herói. Pode ser? O executivo da associação chamado Book acenou com a cabeça repetidamente. Sem problemas. Trouxemos todos os materiais. Podemos encontrar um lugar para discutir os detalhes. Capítulo 7. Saiam e levem o grupo do Hot Pot. Diretor Urso. Virou-se. Josin, ansiosamente, olhou para seu chefe imediato.
O diretor urso suspirou levemente e acenou com a mão impacientemente. Vão. Eu sou apenas um intermediário. Esta questão não precisa da opinião de Gugil. Sim, senhor. Sem trocadilhos, senhor. Finalmente, Josen assinou seu nome. Nos documentos trazidos por Bashi, a Associação de Heróis está começando. Além do recrutamento generalizado de heróis, para aqueles que mostram talento, eles também tomam a iniciativa e oferecem um tratamento bastante generoso. Este é o ponto mais frustrante para o diretor urso. Antes que a outra parte viesse, a ordem já havia sido dada de cima. Ele também não queria ser o vilão. Senhor Josen, assim minha missão está completa. Bashi pegou os documentos e os entregou ao subordinado atrás dele. No entanto, de acordo com o sistema da associação, você ainda precisa vir à cidade C para uma viagem e cooperar para completar alguns simples testes de habilidade profissional para determinar seu nível de herói, classificação de estreia e outros assuntos. Este ponto, por favor, me perdoe. Teste de herói? Josen assentiu. Está tudo bem. Deveria. Obrigado. Espero que tenhamos uma boa colaboração. Boa colaboração. Herói? Herdando o espírito dourado da família Jo, Josen tem anseio por esse grupo. Não importa como o futuro se desenvolva. Entre eles, aquelas almas puras e nobres. Não vai mudar. Então junte-se. O acima foi sua jornada por um novo caminho após conversar com um membro da associação. Antes de sair, ele fez uma visita especial ao escritório do chefe. O chefe urso, que já estava ficando calvo, apenas deu um tapinha no ombro dele e instruiu: trabalhe duro. E o deixou ir embora. Josen, naturalmente, seguiu o conselho. A primeira coisa depois do trabalho é ir à loja de conveniência. À medida que seu físico gradualmente se tornava sobre-humano, o apetite de Josen também está crescendo em sincronia. Um carro com um motor grande certamente consumirá mais combustível. O mesmo acontece com seu corpo. Para reabastecer os suprimentos domésticos e o estoque na geladeira. Quando ele saiu, ambas as mãos estavam cheias de sacolas grandes e pequenas, quase o submergindo completamente. Encontrando um canto isolado, Josen ativou decisivamente sua habilidade de stand e jogou tudo que estava em suas mãos nas cartas. Imediatamente sentindo, o peso da vida ficou muito mais leve. Quando ele se virou, um rosto inofensivo entrou em seus olhos. Boa noite, senhor policial. Saitama, cujo estilo de arte começou a se simplificar, acenou com um sorriso, enquanto coçava a cabeça, sem perceber que a ponta de seus dedos estava deixando cair 2 fios preciosos de cabelo preto. Agora mesmo, ele estendeu a mão, tentando gesticular. Isso é o poder psíquico lendário? Você é o Esper lendário, certo? Josen. Sua curiosidade é bem grande, não é? Parece que o treinamento ainda não está completo. Cartas fantasia. Restrito a maiores de 7 anos e meio. Adiciona 1. Outra carta. Josen guardou silenciosamente a carta N inexplicavelmente adicionada e imediatamente tomou uma decisão. Ai. Fui descoberto. Ouvindo a voz deliberadamente baixa de Josen, o rosto de Saitama ficou solene. Ele apertou o punho, até se preparando para a batalha. De acordo com o enredo da série, agora ele vai me matar para me silenciar? Josen se aproximou e deu um tapinha no ombro dele. Claro que não. Já que você viu, então vamos juntos. Atim. Glub, glub, glub. O óleo de pimenta vermelho vivo ferve violentamente. Fatias grossas de carne de vaca especial com desconto são despejadas de uma vez, com algumas ondulações. A carne crua vermelha brilhante é cozida no caldo fervente. Um aroma tentador se espalha. 2 homens suando profusamente sentam-se ao redor da panela de fundi chinês. Seus olhares ardentes estão fixos nas fatias de carne fervendo na panela. Ok. Não vou ser tímido. Neste momento, os 2 famintos são como 2 nobres recebendo um convidado. No momento em que as fatias de carne estão bem cozidas, olhares cruzados no ar, soltam faíscas. Eles imediatamente atacam ao mesmo tempo. FSH, FSH, FSH. Quente. Faltam 2. Num instante, a frieza se espalha por todo o mundo. Ambos os lados em confronto seguram
Fatias de carne escaldantes, mergulhadas em molho picante especial, são levadas à boca. Que quente! Não é? Pronto. Por que se comparar a uma aventura picante ao ponto de ficar vermelho? Os movimentos de Josin são muito mais elegantes. Com o apoio de fortes atributos básicos, a carne escaldante foi instantaneamente rasgada e moída por dentes de ferro e cobre, enquanto o oponente ainda abanava desesperadamente, procurando cerveja para aliviar a ardência. Ele já tinha atacado novamente, pegando toda a carne restante. Desprezível! A aventura olhou para Josin desesperadamente, enquanto ele colocava a carne restante na boca. Lágrimas involuntárias escorriam do canto da sua boca. Nesta prática de fundir, você ainda está muito longe. A aventura com Josin limpou a boca elegantemente e sorriu torto com zombaria. Quer me derrotar? Na próxima vez. Na próxima vez? Isso não seria apropriado. A aventura coçou a cabeça. Não percebeu que mais 5 ou 6 fios de cabelo caíram. Já fiquei muito feliz por ter sido convidado para esta viagem. Muito obrigado pela sua hospitalidade, Josin. É bobagem. É apenas um par de pauzinhos a mais. Josin acenou com a mão, indicando que não precisava se preocupar. Então, discretamente, ele guardou outro fragmento de limitador. E você não entende. Na verdade, a verdadeira essência do fundir. A aventura piscou. Endireitou as costas, impressionado e confuso. Sentou-se ereto. O que é? É preciso ser rápido para comer. Josin deu um tapinha no ombro da aventura. Um fundi que ninguém disputa. Não tem alma. Epifania do destino. Ninguém se atreve a disputar o fundi. É a primeira vez que ouço uma opinião tão peculiar. Estou grato pelo ensinamento. Então, como pagamento da lição, lave a louça de hoje, por favor. Obrigado. Ok. Comemos fundi até tarde da noite. Quando me despedi do destino, já estava perto da meia-noite. Invoquei o stand. Coloquei os ingredientes comprados na geladeira completamente vazia. Josin abriu as janelas e a porta da varanda para ventilar a brisa fresca da noite. Dissipou o ar viciado que restava na casa. Tudo isso o deixou muito mais desperto. Carta fantasia. Fragmento de Kid Restrição X. O fundi de hoje é o melhor. O fundi de hoje é o melhor. O fundi de hoje é o melhor. O fundi usado, ao ser implementado, pode ser fundido. 1. Olhando para a carta que saltou ativamente do baralho, flutuando na sua frente. Uma carta em especial. Josin não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Seu stand, embora possa fornecer feedback inteligente de muitas informações, nunca havia demonstrado muitas flutuações emocionais. E neste momento, ele realmente recebeu do stand uma mensagem com um feedback emocional forte. O que estava contido ali era, na verdade, um sentimento de satisfação. Então, fusão. Pela força da vontade. 10 fragmentos de limitador brilham simultaneamente, sobrepõem-se e começam a se fundir. Uma nova carta de fantasia aparece diante de Josin. Carta de fantasia, quebra de limitador ato 1. Tipo de carta, carta especial. Raridade, N. 1. Introdução. Originada da fusão de fragmentos desconhecidos. Contém um poder conceitual inadequado. Efeito 1. Liberação de limite. Designa qualquer coisa para romper uma restrição de crescimento racial. É apenas uma carta N comum. Até mesmo o careca de olhos mortos com um sorriso rasgado na carta não sofreu nenhuma alteração. Mas o efeito da carta exibido fez até Josin ficar um pouco agitado. Capítulo 8. Aprimoramento do stand. Eu sei que os humanos têm um limite. Mas diante desta carta N, o chamado limite é uma merda. Saitama. Eu, Josin, vou te considerar meu amigo. Atim. No caminho para casa, Saitama esfregou o nariz com força. Estranho, o tempo nem está frio. Por que de repente parece que vou pegar um resfriado? Não importa, é melhor voltar para casa rápido. Casa de Josin. A carta de fantasia transmite novamente um desejo intenso. Josin franziu a testa. Ele sabe o quanto essa carta quebra de limitador ato 1. É tentadora para o seu próprio stand. Bobagem, eu mesmo quero muito usá-la, ok? Você quer? Goku. Se você quer,
Você deveria dizer: como eu saberia que você quer se você não dissesse? Embora você esteja olhando para mim com muita sinceridade, você ainda precisa me dizer que quer. Será que você realmente quer? Se você quiser, eu te darei. Como eu não te daria se você quisesse? Impossível eu não te dar se você quiser. Eu não vou te enganar e te dar se você não quiser. Vamos ser razoáveis. Agora vou contar até 3. Você precisa deixar claro se você quer ou não. Você realmente quer? Então pode pegar. Você não quer de verdade, né? Carta fantasia. Considerando que toda a sua força vem, no fim das contas, de um stand. Josin pedalou por um tempo. Ainda assim, ele cedeu à oportunidade de quebrar essa limitação. De qualquer forma, o resto está na sala de estudo. No pior dos casos, pago alguns rodízios de fundi a mais. Obtendo a permissão concedida pelo corpo principal, a carta fantasia se manifesta. Impacientemente, consome a carta N especial da mão de Josin, integrando-a ao seu baralho. No instante seguinte, chamas azul celeste rugem intensamente. Josin viu um círculo oval de luz branca, envolvendo seu estende, como se passasse de ilusório para concreto. Finalmente, deixando para trás expressão de pasmo. Caramba! Com um pequeno muxoxo, Josin ativou sua habilidade imediatamente. Uma esfera ofuscante de eletricidade apareceu em sua mão, transformando-se em uma shuriken Chidori envolta em raios. Ainda bem que as habilidades misturadas ainda estão lá. Josin soltou um suspiro de alívio. Aparentemente, a carta fantasia, tendo consumido o pacote completo de poder, entrou em um estado de metamorfose. Só que dessa vez comeu demais. Não sei dizer se o período de metamorfose será longo ou curto. Com um pensamento, Josin abriu a mão, apontando para a xícara de chá, recém-cheia de chá quente, à sua frente. Habilidade do stand ativada. 2000 anos depois. Comparado com a criação de cartas anterior, há quase 10 segundos adicionais de preparação da habilidade. Então, uma nova carta N é recém-criada. Carta fantasia, incline esta xícara. Tipo de carta, carta de objeto. Raridade, N. Descrição: utensílio de chá comum comprado em uma loja de conveniência. A xícara contém chá já preparado. Efeito 1. Beba mais água quente. Pode ajudar a manter a temperatura corporal. Também pode melhorar a circulação. E também pode ajudar a aliviar os sintomas de constipação. Também pode aliviar a dor cervical. Olhando para o efeito irritante da carta, Josin liberou a xícara de chá e bebeu com a mão. Liberar as cartas não tem um atraso de 10 segundos. Ou seja, é um golpe fatal. Usar minha técnica de rolo compressor ainda pode ser usado normalmente. Então não é um grande problema. É aqui que se manifestam as vantagens de uma rota de fortalecimento do corpo principal. Perder temporariamente a capacidade de criar cartas rapidamente no território. Para o poder de combate geral de Josin, quase não tem impacto. No dia seguinte, amanheceu. Ei, Josin-kun, ouvi dizer que você foi promovido. Vai ter que pagar um agrado? Que nada. Por que vocês estão sujando a reputação das pessoas do nada? Ainda não admite? O chefe já nos contou tudo. Você vai ao gabinete do chefe a cada 3 dias. E ainda diz que não? Saindo da delegacia, Josin recebeu a licença especial, assinada pelo chefe Xiong. No futuro, além das coisas necessárias, ele pode conciliar atividades de herói durante o horário de trabalho, sem precisar de permissão extra. Claro. O preço foi que ele levou mais 2 olhares feios do chefe. Foi para casa trocar de roupa. Josin montou em sua lambreta e acelerou a toda velocidade. Chegou à filial Z10 da Associação de Heróis. Um portão imponente. Soldados robustos. Uma área comparável a um estádio. A base da Associação de Heróis. A primeira impressão que dá é que gasta muito dinheiro. Embora ainda seja cedo. Mas do lado de fora do portão já se formou uma longa fila. Josin, que tinha visto as notícias, sabia que essa era a fila de inscrição para o recrutamento de heróis. Não é que todo mundo tenha um coração de herói. É principalmente porque a Associação de Heróis paga muito. Claro, não é tão fácil se tornar um herói. A grande maioria dos presentes será eliminada na fase de testes. Pegue como exemplo o futuro herói classe C. Um cavaleiro sem licença. Parece que seu histórico é comovente. Sempre derrotado, mas sempre lutando. Na verdade, ele consegue lidar sozinho com alguns lobos. E até mesmo com monstros de nível tigre.
Consegue até mesmo resistir ao ataque furioso e casual do Rei do Mar Profundo. O teto para humanos comuns. É provavelmente isso. Sem mais delongas, Josen, que foi convidado, naturalmente não precisa ficar em longas filas como aquelas pessoas de fora. Imediatamente, ele passou pelo corredor verde e entrou no portão da filial da Associação de Heróis da cidade C. Ao entrar no saguão, um funcionário de terno preto se aproximou imediatamente, com movimentos eficientes. Olá, você tem uma consulta? Antes que Josen pudesse responder, uma mulher ao lado, vestindo um vestido de escritório justo e de cintura alta, com cabelos loiros e ondulados, caminhou com passos curtos, e impediu que seu colega fizesse mais perguntas. Na verdade, eu vou receber este cavalheiro. Ah, é a líder Leni. Na perspectiva de Josen, uma brancura tentadora. Virou-se para ele com um sorriso. Você é o oficial Josen, certo? Sou eu. Eu sou. A loira de cabelos ondulados, usando óculos de armação vinho tinto, sorrindo radiante. Bem-vindo à Associação de Heróis. Fui encarregada pelo chefe Bashi, do Departamento de Recrutamento de Heróis. Hoje, sou totalmente responsável pelo seu itinerário. Você pode me chamar de Leni. Sentindo a grande onda de entusiasmo, Josen acenou com a cabeça sem mudar sua expressão. Então, obrigado pelo seu trabalho. Por favor, venha comigo. O campo de testes de heróis. De acordo com a apresentação de Leni, o teste de Josen será junto com outros inscritos. A diferença é que os outros estão passando por uma avaliação crucial para o destino, enquanto o teste dele é apenas uma formalidade. Claro, isso é baseado no fato de que o histórico de Josen é bem ruim. Nem todo mundo pode passar por uma formalidade. Ao chegar ao local da avaliação, o local já estava lotado. Josen, guiado por um membro da equipe, tornou-se, naturalmente, o foco das atenções. Um grupo de candidatos foi rapidamente ofuscado por um grande mal. Nenhuma cena clichê de conflito aconteceu. Maldito! Por que aquele garoto tem uma recepcionista linda só para ele? É isso aí. Eu também quero, eu também quero. Por quê? É porque aquele pirralho é um pouco mais bonito que eu. Sons baixos de ciúme similares e engolir saliva eram incessantes. Ela sorriu docemente para Josen. Josen acenou levemente. Este é o vestiário masculino. Não é apropriado que eu entre. Estarei esperando por você no primeiro ponto de teste. Sem problemas. Obrigado pelo seu trabalho. Josen acenou com a cabeça, enquanto observava a figura de saia azul desaparecer à distância. Ao mesmo tempo, colhendo uma série de avaliações de energia positiva de outros homens. Monstro. Animal. Capítulo 9. Teste de herói. Ao entrar no vestiário, Josen, como os outros candidatos, recebeu uma pulseira semelhante à de um balneário. Cada pulseira corresponde a um armário usado para guardar roupas, de acordo com os requisitos da associação. Ao participar do teste, não pode usar nenhum equipamento. Candidatos do sexo masculino podem usar, no máximo, um shorts fornecido pela associação. Quanto às candidatas, podem usar uma regata esportiva a mais. A proporção de heroínas é sempre menor. Por exemplo, hoje, os que vieram participar do recrutamento são basicamente homens. No vestiário, não faltam tipos de nível de fisiculturistas, atletas bombados. Estão todos juntos, balançando seus enormes peitorais, trocando experiências de musculação. A atmosfera está ficando tensa. Os hormônios masculinos em todo o vestiário estão seriamente acima do normal. Josen não se importou com isso e tirou a camisa por conta própria. Esse garoto. No momento em que Josen tirou a camisa, um canto do vestiário emitiu um sussurro alto, com músculos de linhas fluidas, um triângulo invertido exagerado. A adição de inúmeras cartas de atributos criou o corpo de aço diante de seus olhos. Não tem nada a ver com o esforço do próprio Josen e um espírito particularmente deprimido. Isso fez com que os olhos do velho se arregalassem, e um brilho intenso explodiu neles. Perfeito! Proporção corporal simplesmente perfeita. Talento visível a olho nu para artes marciais. Esse garoto é um diamante bruto raro. Morra! Do outro lado, uma forte sensação de olhar se aproximava. Josen, imediatamente,
Notou o olhar atrás dele. Virou-se levemente. E viu um cara que parecia o espírito de velho enraizado em seus ossos. Sorriu gentilmente para si mesmo. E então, como os outros, tirou a camisa com naturalidade, revelando músculos robustos como blocos de granito. Músculos incrivelmente exagerados e saudáveis. Josen. Caramba! Esse velho! Alguém ao lado exclamou surpreso. Jovens, tudo bem. Mas como um velhinho que parece ter 70 e tantos anos. Pode ter um corpo tão explosivo? O sorriso benevolente nos olhos de Mestre Beng. E aquele corpo que com uma só mão poderia esmagar alguém até a morte. Não combinam em nada. Cheio de uma forte sensação de incongruência. Este mundo enlouqueceu? Presa de prata. Beng. Reconhecendo a identidade do velho, Josen se sentiu aliviado. Ah, tudo bem então. O terceiro herói de classe S no futuro. Um artista marcial de nível Rei Demônio, que era invencível quando jovem. Associação de heróis. E até mesmo o poder de combate de ponta do lado humano. Josen acenou ligeiramente com a cabeça, considerando isso como uma resposta à gentileza de Beng. Colocando suas coisas em um armário, trancando, junto com todos os participantes, indo em direção à área de teste. Beng caminhava do outro lado do grupo, olhando para trás de vez em quando, avaliando a forma e postura de Josen. Seus olhos revelavam um brilho intenso. Aquele olhar ardente fez a cabeça de Josen inchar, pensando nesse mestre das artes marciais. E sua personalidade de gostar de ensinar os outros. Sua cabeça inchou ainda mais. Praticar artes marciais exige sofrimento. Se posso usar trapaças, por que sofrer? RDQ. O enorme pavilhão foi dividido em várias áreas de teste. Primeiro, a altura, peso e força, capacidade pulmonar e outros itens de rotina. Após completar o registro de todos os dados, Josen viu Lani, da Didi, parada na porta da sala de teste de força, esperando por ele. Oficial Josen, por favor, venha comigo. Josen assentiu e seguiu. Sem dar 2 passos, uma voz de um velho veio de repente por trás. Aquela, mocinha. Posso ir com vocês? Ah! Lani ficou surpresa por um momento. Virou-se e viu por trás um homem que não se sabia quando havia parado ali. Um velho incrivelmente forte. Olhando lascivamente. Não. Sorrindo e olhando com os olhos. Para perguntar a ela. Este senhor. Lani estava prestes a explicar. Mas Josen ao lado a lembrou. Este é o mestre de artes marciais. Mestre Beng. Mestre de artes marciais? É, jovem, você me conhece? Por um momento, Lani e Beng ficaram um pouco confusos. Josen acenou com a cabeça. O mérito na boca é o caminho. Sim, tive a sorte de testemunhar o punho esmagador de rocha da correnteza de água do mestre. Enquanto falava, ele gesticulou algumas vezes. Estilo Beng. Embora esses gestos parecessem realistas, ele percebeu imediatamente que o jovem à sua frente não tinha nenhuma base em artes marciais. Mestre ou algo assim, esqueça. Este velho é apenas um velho comum que administra um dojo. Josen passou por ali, dizendo habilmente. Bobagem. A técnica suprema do mestre em seus anos jovens. Eu apenas arranho a superfície. Bang endireitou ligeiramente a coluna. Um traço de aura assassina brilhava em seus olhos.